Oi, gente, tudo bem? Aloísio Azevedo, O Cortiço. Nossa, gente, muito bom poder reler esse livro. Eu tive a oportunidade de lê-lo na adolescência, eu gostei muito. Eu não sei se eu já trouxe ele antes, acho que já. Sobre a Bertoleza, né? A Cafusa Bertoleza. Ela era casada com um português, ele morre e aí se aproxima outro português dela e eles se tornam amigos. Ela é escrava ainda, né? Ele passa a fazer vários tipos de favores para ela, né? E parece que, eu não sei se ela não pode ficar com o dinheiro dela para ela ser escrava, ela tá juntando dinheiro para pagar pela alforria dela, liberdade dela, e ele a ajuda. Os dois são muito trabalhadores. Ela tem uma quitanda, e ele também é proprietário de um estabelecimento. Quer ver? Ele tem uma venda. Olha, o Bertoleza trabalhava forte, só que Tanda era bem afreguesada do bairro. Olha, ele trabalha tanto que ele chega até a dormir sobre o balcão da própria venda. Sabe a pessoa que trabalha tanto que fica até descaída? Assim ele. E aí eles juntam, né? Os trapos. Eu acho que eles ficam amigados, eles não casam, ó. Quando deram fé, estavam amigados. E aí ela consegue pagar pela liberdade dela. Eles são bem ambiciosos, os dois trabalham muito. Ela tá entendo, né? Ela mais que ele, por quê? Porque ela não é livre, ela é escrava. Então, ela tem esse sonho pela liberdade, né? Ela quer pagar o preço pela liberdade dela. E ela consegue. Aí, eles têm um sonho que eu acho que é de fazer isso aqui, que é esse cortiço, né? De ganhar um dinheiro sem ter que tanto esforço físico, entendeu? Talvez viver de aluguel, né? Ó, daí eles querem construir umas casinhas, ó. Construir 3 casinhas de porta e janela. Só que o que acontece, ó, eles têm um tal de esperteza, milagres de esperteza e de economia. Eles começam a sondar as construções ali por perto e a furtar todo tipo de coisa, até as escadas dos pedreiros, cavalos de pau, banco, ferramenta dos marceneiros. Eu tinha feito um áudio para vocês, até se perdeu, né? Eu acho que essas coisas que eles faziam aqui era de completa desnecessidade. Essa esperteza, essa corrupção deles, porque os dois eram proprietários de estabelecimento. Ele tinha o estabelecimento dele e ela tinha o dela. Olha a quitanda dela, era a mais afreguesada do bairro. Só que o que acontece? Eu não sei. Eu tinha pensado, por quê? Porque assim, eu fui lendo o livro e fui gostando dela, né? Nossa, tadinha, escrava, tá lutando, né? Perdeu o marido, daí vem o outro. Eu já, nessa visão de Deus, assim, Deus arrumou outro marido pra ela, tadinha, né?
para não ficar sozinha na vida, tão trabalhadora, né? E ainda tem que juntar dinheiro para pagar pela liberdade dela. Daí ela vai e começa a fazer um monte de coisa errada. E sabe quando você fica assim? Não, eu não tô vendo, eles não estão fazendo isso, não é possível. Ele é proprietário, ele é empresário, ela também é empresária. Por que eles estão fazendo isso saindo à noite para ficar roubando escada, né? Furtando escada, que coisa feia. Vou fazer um chá para mim. Aí, só que eu tenho desenvolvido um movimento que é do pensamento, né? Eu sempre peço para Deus me ajudar. É meio que uma psicologia, mas isso é uma coisa minha, né? Porque eu não sou psicóloga, individual minha, de entender o porquê que o ser humano faz isso ou aquilo. Eu quero entender. E aí, eu tentei primeiro sair dessa decepção, né? Ai, tô decepcionada com você, Bertoleza, com o seu namorado aí, né? Por que vocês estão fazendo isso? Porque eu achei que vocês eram os heróis da história, né? Então, primeiro, eu tenho que sair dessa posição, né? Da decepção, né? Para tentar entender, chegar a uma resposta, né? Porque se ela faz isso, né, a personagem aqui, é porque provavelmente ela não é a única, né? Se você vê algum ser humano fazendo alguma coisa, ele provavelmente não é o único, ou seja, eu quero entender o porquê desse comportamento. Que eu acho muito mais produtivo entender o porquê do que às vezes julgar, né? Daí eu não encontrei nada nele. Tipo, não entendi por que ele faz isso. Porque ele é livre, né? Ele veio de Portugal. Por mais que talvez ele não quisesse estar aqui nessa terra, né? Ele queria estar lá na terra dele. Mas mesmo assim, ele sempre foi livre, né? Ele decide trabalhar tanto a ponto de ficar dormindo em cima do balcão, ter noites mal dormidas, isso é a escolha dele. Mas ela não tem opção. Ela já nasceu escrava e ela, ali que conta, ela passa uns 40 anos ou mais trabalhando só para ela ser livre. Ele não, ele já nasceu livre. E daí eu entendi o seguinte, ela trabalha esses 40 anos e ela juntou todo o esforço dela, né? E aí ela vai pegar esse dinheiro, olha só, e vai levar lá pro inimigo, né? Pra esse homem branco, né? Pra aquele que é o dono dela, fala assim, tá aqui o dinheiro. Agora que eu tô imaginando isso, não tinha imaginado tanto. Imagina você dar toda, de 40 anos, quase uma vida inteira de economia para alguém que na verdade não fez nada para você, só te fez o mal. Que você nasceu e essa pessoa disse que era dona da sua vida, o dono da sua vida. Então, assim, é uma situação bem justa, né? Então, talvez, o que acontece? Ela aprendeu, não sei se aprendeu a roubar, aprendeu a aprendeu algo ruim, né? Isso ensinou para ela algo, porque é um roubo, não é um roubo? É um roubo, um roubo grande ainda, né? A escravidão. Aliás, eu acho que o Brasil, ele é construído
Nessa situação, sabe, por exemplo, tô vendo 2 casais. Aí um começa a perceber um movimento estranho no outro. Aí o outro fica esperto e começa a ter um movimento estranho também. E aí um começa a refletir o outro, entendeu? Um copia o outro. Eu não sei se você já conheceu algum casal em que alguém falou assim pra você: esse casal é chumbo trocado. Um trai o outro. Assim que eu vejo o Brasil, entendeu? Então é meio que isso. Ela é criada na corrupção, que é a escravidão. A escravidão é a corrupção, né? Eu roubo uma coisa que não é minha, que é a vida, né? Ela tem que juntar todo esse dinheiro por tanto tempo para pagar alguém que ela não deveria pagar essa pessoa, né? E aí, o que ela faz? Para compensar, ela vai lá e rouba outro, que não tem nada a ver. É mais ou menos assim que eu vejo. E o Brasil, ele é construído nisso, né? Mas aqui vai aparecer agora outros personagens, tá? Nessa história vão aparecer. Justamente por essa ocasião, vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda, separado desta apenas por aquelas 20 braças. De sorte que todo o flanco esquerdo do prédio, coisa de uns 20 e tantos metros, despejava para o terreno do vendeiro as suas 9 janelas de peitoril. Comprou um tal Miranda, negociante português, estabelecido na Rua do Hospício, com uma loja de fazendas, por atacado. Corrida uma limpeza geral no casarão, mudar-se-ia para lá com a família, pois que a mulher, dona Estela, senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza, já não podia suportar a residência no centro da cidade, como também sua menina, a Zulmirinha, crescia muito pálida e precisava de largueza para enrijar e tomar corpo. Isto foi o que disse o Miranda aos colegas, porém a verdadeira causa da mudança estava na necessidade que ele reconhecia urgente de afastar Dona Estela do alcance dos seus caixeiros. Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca. Achava-se casada havia 13 anos e durante esse tempo dera ao marido toda sorte de desgostos. Ainda antes de terminar o 2º ano de matrimônio, o Miranda pilhou-a em flagrante delito de adultério. Ficou furioso e o seu primeiro impulso foi de mandá-la para o diabo junto com o cúmplice. Mas a sua casa comercial garantia-se com o dote, que ela trouxera, uns 80 contos em prédios e ações da dívida pública, de que se utilizava o desgraçado tanto quanto lhe permitiu o regime dotal. Além de que um rompimento brusco seria obra para escândalo e, segundo a sua opinião, qualquer escândalo doméstico ficava muito mal a um negociante de certa ordem. Nossa! Prezava acima de tudo a sua posição social e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre, sem recursos e sem coragem para recomeçar a vida, depois de se haver habituado a umas tantas regalias e afeito a hombridade de português rico que já não tem pátria na Europa. Acovardado defronte destes raciocínios, contentou-se com uma simples separação de leitos, e os dois passaram a dormir em quartos separados. Não comiam juntos, e mal trocavam entre si uma ou outra palavra constrangida.
quando qualquer inesperado acaso os reunia a contragosto. Odiavam-se, cada qual sentia pelo outro um profundo desprezo, que pouco a pouco se foi transformando em repugnância completa. O nascimento de Zulmira veio agravar ainda mais a situação. A pobre criança, em vez de servir de elo aos dois infelizes, foi antes um novo isolador que se estabeleceu entre eles. Estela amava menos do que lhe pedia o instinto materno por supô-la filha do marido, e este a detestava porque tinha convicção de não ser seu pai. Uma bela noite, porém, o Miranda, que era homem de sangue esperto e orçava então pelos seus 35 anos, sentiu-se insuportável estado de lubricidade. Era tarde já e não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. Lembrou-se da mulher, mas repeliu logo esta ideia com escrupulosa repugnância. Continuava a odiá-la. Entretanto, este mesmo fato de obrigação em que ele se colocou de não servir-se dela, a responsabilidade de desprezá-la, como que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne, fazendo da esposa infiel um fruto proibido. Afinal, coisa singular, posto que moralmente nada diminuísse a sua repugnância pela perjura, foi ter ao quarto dela. A mulher dormia a sono solto. Miranda entrou pé ante pé e aproximou-se da cama. Devia voltar, pensou. Não lhe ficava bem aquilo, mas o sangue latejava-lhe reclamando-a. Ainda hesitou um instante, imóvel, a contemplá-la no seu desejo. Estela, como se o olhar do marido lhe apalpasse o corpo, torceu-se sobre o quadril da esquerda, repuxando com as coxas o lençol para a frente, patenteando uma nesga de nudez estofada e branca. O Miranda não pôde resistir, atirou-se contra ela, que, num pequeno sobressalto, mais de surpresa que de revolta, desviou-se, tornando logo e enfrentando com o marido, e deixou-se empolgar pelos rins, de olhos fechados, fingindo que continuava a dormir, sem a menor consciência de tudo aquilo. Ela contava como certo que o esposo, desde que não teve coragem de separar-se de casa, havia mais cedo ou mais tarde de procurá-la de novo. Conhecia-lhe o temperamento, forte para desejar e fraco para resistir ao desejo. Consumado o delito, o honrado negociante sentiu-se tolhido de vergonha e arrependimento. Não teve ânimo de dar palavra e retirou-se, tristonho e murcho, para o seu quarto de desquitado. Como lhe doía agora o que acabava de praticar na cegueira da sua sensualidade. Que cabeçada, dizia ele agitado, que formidável cabeçada. No dia seguinte, os dois viram-se e evitaram-se em silêncio, como se nada de extraordinário houvera entre eles acontecido na véspera. Dir-se-ia até que, depois daquela ocorrência, o Miranda sentia crescer o seu ódio contra a esposa. E à noite desse mesmo dia, quando se achou sozinho na sua cama estreita, jurou 1000 vezes aos seus brios nunca mais praticar semelhante loucura. Mas daí a um mês, o pobre homem, acometido de um novo acesso de luxúria, voltou ao quarto da mulher. Eita! Engraçado que esses dois casos, eles são diferentes, né? Aquele primeiro casal que eu disse, a Bertoleza, a escrava agora liberta, que comete furtos com o marido, eles cometem furtos, né? O outro casal não comete furtos, mas comete adultério, né? Olha que estranho, viu como que é? Quer dizer,
um roubo acontece dentro de casa, o outro acontece fora. Meu Deus. É o naturalismo que conta, né? Fala a verdade. E aí, esse casal aqui, o outro casal, eles não têm problema um com o outro, né? Não se traem. Né? Eles fazem essas coisas erradas lá fora e juntos, né? Esse casal aqui não. Ela trai ele, né? Desde o, acho que segundo ano de casamento, né? Ela trai ele. E aí eles não se separam por causa do dote dela, né? Ele usa o dote dela. Ele precisa do dinheiro do dote. E no fundo ele gosta dela, né? Talvez eles perguntem por que ela me traiu, né? Por que ela me trai? E ela é afogueada, né? Ela trai ele mesmo. E quando ele vai e entra no quarto dela, toda vez que ele entra, ele se sente mal, né? Enfim, talvez porque ela já caiu no conceito dele faz tempo, né? Ai, que estranho isso. Enfim. Aí quem sofre é a criança. A criança, ela é odiada, ela fica ali no meio, né? A Estela ama menos do que lhe pedia o instinto materno, por supô-la filha do marido. E o marido não gosta da criança porque supõe que a criança não é filha dele. Na verdade, ela nem sabe quem é o pai dessa criança, ó. Nem sabe. Ela realmente odeia o marido, né? Mas ela se diverte com ele de vez em quando ele entra no quarto dela. Mas também isso não faz com que ela ame ele e nem com que ela consiga ficar longe dos outros homens, né? E ele só não separa dela, talvez por medo da fama, né? De ser corno. E assim segue o cortiço de Aloísia Azevedo. Vamos ver se tem mais um pouco. A mulher percebeu a situação e não lhe deu tempo para fugir. Passou-lhe rápido. Não vou ler essa parte não. É uma coisa meio estranha que eles sentem um pelo outro aqui. Quer ver? Aqui fala um pouco sobre isso. Eles têm uma felicidade sexual tão completa como ainda não a tinham desfrutado, posto que no íntimo de cada um persistisse contra o outro a mesma repugnância moral, em nada enfraquecida. Isso é muito estranho, porque eles têm repugnância um pelo outro. E tem a felicidade sexual, em contrapartida à repugnância moral. Eu nem vou ler tudo, porque aqui é feio, né? Tem umas partes aqui. Engraçado é que é tão feio e eles são marido e mulher. Não deveria ser feio, né? Mas é feio. Eles não parecem marido e mulher, né? Primeiro que ela começa com tudo isso, né? Ela começa a trair ele. E eu entendo
até aqui que eu leio, que ele não trai ela, é ela que trai ele. Aí o que ele fica? Ele fica com ela para não ficar feio para ele, que ele é um empresário, né? Por causa do dinheiro também do dote. Ele se sente envergonhado com o comportamento dela, né? Ele não... ela é uma mulher bonita, né? Então ele não deixa de ter desejo para com ela, ele não trai ela, então de vez em quando ele sente necessidade de estar com uma mulher e ele não tem a quem procurar, ele procura a própria esposa, só que no que ele procura a esposa, a sensação que ele tem é de estar em pecado. Engraçado isso. Eu tenho falado para vocês sobre um tal de pecado passivo. É engraçado isso, né? Geralmente é o homem que traz a mulher, né? Como a infiel. E será que a mulher não sente assim quando é o homem que trai? Talvez não, né? Por causa da cultura, né? É cultural que o homem tenha mais de uma mulher e a mulher seja, né, fiel. E para o homem é mais difícil, né? Aceitar a infidelidade, né? A gente vê muitas mulheres perdoando, mas é muito raro. Acho que eu vi um homem dando testemunho na internet que ele perdoou. É muito raro. Até porque quando é o homem que trai, fala, ai, é um homem, é assim mesmo. A mulher não. A mulher que não presta. Se a mulher é amante, ela não presta. Se a mulher é a esposa que está traindo, ela também não... Enfim, de todo jeito ela não presta. E aqui tem essa carga do pecado passivo, né? Ele sente toda vez que ele se encontra com ela, já que ela não presta, tipo assim, moralmente realmente ela não tem moral, ela não tem caráter nenhum. Ela só é bonita e desejável, mais nada. Ele sente repulsa, mas aí eles se desejam dessa forma, né? É o que Deus tem falado para mim, é preciso haver santidade dentro do casamento também. E aqui não há isso aqui. Aí, quer ver? Eles começam a cada vez mais estarem fisicamente próximos, mas eles não têm nenhuma ligação a não ser física. Dá a impressão que eles não são marido e mulher, que eles são amantes. Olha o que diz aqui, quer ver? Durante 10 anos viveram muito bem casados, agora, porém, tanto tempo depois da primeira infidelidade conjugal, e agora que o negociante já não era acometido tão frequentemente por aquelas crises que o arrojavam, fora de horas ao dormitório de Dona Estela, essas crises são as vezes que ele ficava com a própria esposa, né? Agora eis que a leviana parecia disposta a reincidir na culpa, dando corda aos caixeiros do marido, na ocasião em que estes subiam para almoçar o jantar. Olha isso. Ela começou a atrair novamente o marido, com quem? Com os caixeiros do marido. Eles subiam para almoçar ou para jantar, que era o momento em que ela começava a dar corda para esses homens. Ou seja, né, se ele estava fugindo da má fama de corno, difícil, né? Dentro da casa dele mesmo, que aconteceu alguma coisa. Decadência moral mesmo. Isso dá um nó na cabeça,
porque não é um casal de namorados, é um casal casado dentro de um casamento, com uma filha ainda, né? E eu ia dizer sujo, me dá a impressão de sujo, sujeira, lama, 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 lama. E o casamento, por si só, ele não torna um casal limpo. É isso que eu tô vendo agora. Sim, não torna mesmo, sabe? Eu acho importante casar. Tava pensando outro dia sobre isso. Deus estava me mostrando as araras, os cisnes, os pinguins, né? Por exemplo, eles não têm papel passado, né? Eles são fiéis. Tem algumas espécies que elas são extremamente fiéis, né? É importante, eu acho muito importante nomear as coisas, né? Casar no papel, bonitinho, no cartório, fazer uma celebração, rito de passagem, eu acho muito lindo, né? Mas isso não torna um casal aprovado por Deus. Deus tem me falado duas coisas que Ele falou para mim. Um in natura, que é algo que você tem, por exemplo, o amor, e o processo. Então, às vezes, olha só, pode ter um casal que não passou papel, mas pode ter a santidade que um casal às vezes quer, sabe, que registrou, que fez isso, fez aquilo, que às vezes não tem a santidade, porque um dos dois viveu alguma coisa fora, enfim, entendeu? E eu acho que a infidelidade, ela quebra o laço. E eu acho que a maneira como ele vive com ela, né, nessa história, faz com que você pode dormir com seu marido ou com a sua esposa. Mas se ele é infiel, se ela é infiel, você vai ter a impressão que você está se prostituindo, essa é a verdade. Sabe? Você vai ter a impressão que isso, de sujeira, né? Mesmo que não é o papel que conta, é o espiritual, entendeu? É a maneira como que você cuida daquilo. E aí, esse é o problema muitas vezes, né, do perdoar. Ele perdoou ela, né, eles estavam vivendo em quartos separados, mas talvez ele tinha esperança ainda, né? E aí ele começa a ficar com a própria esposa, que é estranho, né? E ele nega, né? Ah, não, é a última vez, eu não quero ela, não sei o quê. E aí ela começa o quê? Ela começa a fazer tudo de novo, porque ela não se aguenta, né? Ela começa a ficar com os funcionários dele dentro da casa. Né? Ele acha que ela não vai trair com alguém lá fora, ela tá traindo com alguém dentro da casa dele. Por isso tem que escolher bem. Ai, meu Deus. Tchau, Deus abençoe vocês.